Tururu. E é isso. Beleza. Ladies and gentlemen, oh my god, Henrique CB aqui, vocês sabem bem, e a gente hoje vai falar sobre notas de atualização, coisa que eu fiquei um pouco parado. Já se passaram uns dias desde que a nova atualização entrou, e aparentemente estamos em um meta diferente, estamos no meta de guerreiro, por assim dizer. Eu vou fazer para vocês aqui uma leitura sobre a itemização primeiro, porque eu acho que é mais bonito mostrar sobre os heróis e os ajustes, né? Então vamos lá direto. Novas skins, acho que ninguém precisa saber disso. Ajuste na loja de fragmento, não. Heróis liberados, ninguém quer saber também. Ajuste de campo de batalha, vamos lá. Uma mudança interessante que teve no patch atual é que agora, a partir dos primeiros 5 minutos, a rota do meio vai garantir algo muito mais interessante. Algo como um minion a mais. Mas vocês podem achar meio estranho e falar, tipo, pô, Henrique, um minion a mais nem é tanta coisa, saca? Mas às vezes é assim. Vamos lá. Ao ajustar a composição das ordens dos minions na rota do meio, esperamos que os heróis magos possam avançar e rotacionar com mais facilidade. Agora, cada onda de minions na rota do meio, nos primeiros 5 minutos, é composta por 4 minions. Um corpo a corpo e 3 à distância, em vez de 3, que era um corpo a corpo, um à distância e um canhão. Qual é a ideia que isso traz? Isso não tem mais muita resistência de uma catapa nos levels iniciais, entendeu? Que era aquela a catapulta pesada, né? O canhão que era tipo muito forte, então era algo que demorava muito pra matar e level 1 pra mago era muito difícil também, como também é muito difícil pra carry, mas ainda assim não vai ter mais isso. Agora são 3 minions, né? À distância, 3 minions magos, como os queiram dizer. E qual é a ideia dos minions magos? Vai ser, muito mais rápido para você puxar, e dois, vai ser muito chato para você tomar um bounce back de wave. Que a ideia é a seguinte: você fica tranquilo, você cleana muito mais rápido eles. Porém, se você deixar eles snowballarem, eles virem com mais força, vai ser um push horrível que tu vai tomar contra. Então é muito cuidado nesses primeiros levels iniciais, porque você vai ter uma força de wave muito forte por conta dos minions a mais que devem ter, pela força deles, ainda mais porque os minions magos, né, os minions à distância, eles dão muito mais dano, porque eles são mais rápidos, então, e como só é um minion guerreiro, né, um minion corpo a corpo na frente, ele simplesmente vai apanhar com muita facilidade, então, ou seja, vai ficar bem mais rápido o jogo. Mas a ideia é que eles liberem o pessoal mais cedo, como tá dizendo aqui. Bom, ajuste na selva. Heróis de rota normalmente compartilham recompensas de minions com os aliados da selva, afetando a taxa entre eles sobre que sobem de nível. Esperamos que esse ajuste recente resolva isso. Nos primeiros 5 minutos, heróis equipados com caçar não podem mais ganhar ouro e experiência de minions quando houver heróis aliados sem o caçar. Caçado? O calçado? Ah, o calçado já. Eu tava lendo caçar, eu falei sem caçar, mas não, calçado de rotação por perto. Recompensas reduzidas dos minions de 30 para 50%. Tá, então aquela rotação cedo que, tipo assim, o teu mid acabou de voltar à base, e aí tu na rotação junto com o teu jungle vão lá limpar. Praticamente você vai reduzir, tipo assim, tu vai tomar 50% de minion, tipo, de experiência e ouro reduzido, porque não é da sua rota. Então, isso ajuda pro jungle não snowballar, algo que vai ficar um pouco mais controlado, coisas que, tipo, vão dar um pouco mais de suporte ao teu roaming, né, e não tanto poder ao teu jungler. Então, ou seja, assassinos não vão snowballar tão cedo, os tanques na selva também não vão crescer tão mais rápido em questão de level, lembrando que os levels são muito importantes pros assassinos também e para os tanques. Ainda mais quando se trata de selva, porque o caçar evolui, de dano, etc. Então, tudo isso. A ideia é que eles não tenham aquele escalonamento muito radical durante a partida. Tipo aquela rixa básica de quando os dois roamings têm que pegar o level 4 primeiro pra tartaruga, entende? Vai ser tipo essa brisa. Vamos ver. Após os ajustes acima, percebemos que os casos severos de desvantagem na selva após o primeiro. Não. Novo mecanismo. Quando o herói na selva está 2 ou mais níveis atrás do inimigo nos 5 primeiros minutos, o ganho de XP recebe um aumento. Tá, o que dá pra entender disso aqui? É o jungler que, tipo, tem prioridade em gankar, porque tu não vai receber punição. Então, o jungler que pode ficar incomodando o seu alvo adversário até esses 5 primeiros minutos é tipo.
É tipo assim, pensa num jungler que é power farm, o cara que só vai ficar na selva até pegar um level muito forte, tipo o Insushin da vida. Ele precisa ficar lá direto farmando 24/7, até ele pegar os itens necessários dele, até o level necessário, e aí sim ele entra no jogo. Se ele pegar um jungler que é tipo ganka direto, tipo sei lá, um assassino muito bom, tipo um Saber muito bom que eu falo, né? Nossa, que muito bom eu falei. Mas a ideia do pessoal que leva, tipo, que ganka muito mais rápido que ele, pessoal que pode gankar level 2, tipo, sei lá, um Paquito level 2 que pode ser, de repente, uma Natália, ou até mesmo a Karina, que eu acho que level 2 dela também é muito forte pela habilidade dela, ela não vai ser punida sobre o seu adversário, ok? Mas também tem aquele caso que de, se por algum acaso, tipo, isso um Shin na jungle sofreram diversas vezes vários e vários invades, ele pelo menos se estiver atrás, ele consegue restituir um pouquinho desse XP. Porém, até os 5 primeiros minutos, talvez a minha mecânica esteja um pouquinho apurada, mas fica, tipo, even. Não even, mas tipo, fica muito mais vantajoso para quem está na frente, porém quem está atrás ainda tem chance de recuperar, só que ele vai se atrasar um pouco menos do que deveria. Vamos ver. Queremos que ambos os times tenham uma chance justa de lutar sobre a Tartaruga Lord. O dano do caçar não é mais afetado por efeitos de aumento de dano. Essa ideia é muito interessante porque agora, tipo assim, que nem todo mundo sabe que o caçar tem efeito de dano verdadeiro. Então é algo que ele não pode mais escalar com o dano. Exemplo, a gente sabe que pela passiva do Lancelot, dizia que se ele conseguir aumentar o número de dashes dele, que ele dá com a primeira, ele acaba aumentando uma porcentagem de dano sobre ele. E isso influenciava muito no caçar também. Por isso que muitas vezes a gente via um Lancelot ficar pulando entre os caras e depois ele só cortava com a ultimate junto com o caçar na Turtle ou no Lorde e ele roubava, porque ele tinha prioridade sobre isso por conta de uma passiva. Agora que o valor vai se manter o mesmo e não vai sair dele, isso aqui dá um jogo muito mais 50-50 por todos os lados, né? Sem depender muito do que pode acontecer. Mas obviamente que Balmond ainda entra na vantagem, porque Balmond é Balmond, né? A gente sabe muito bem. O ultimate dele, a gente sabe como é que funciona. Monstros. Buffs no Red e no Blue. Que bom que eles chamam de Red e Blue, porque é Orange e Purple, né? Que o pessoal fala. Queremos ajudar os caçadores a lidar melhor com invasões, especialmente contra invasores que podem empurrar ou puxar o buff. Novo efeito: quando fora da área, pula da área pela primeira vez, o monstro ganha 50% de velocidade de movimento adicional até retornar à área. Bom, essa velocidade de movimento atual, rápida, que ele vai ter, faz com que ele não regenere a vida por completo, se for aquela coisa do pessoal chato, né, pra assim dizer. E ainda vai ficar aquela vida, tipo, porcentagem mínima, uma meia barra, um terço, pelo menos, pra você continuar o buff do que aquele pessoal. Mano, eu admito que eu subi pro mítico jogando de Tigreal, invadindo o buff, jogando os caras, tipo, atormentando os caras mesmo, fazendo isso 2, 3 vezes no level 1 e o cara perdendo tudo. Então agora as coisas que não vão acontecer, que isso é bom. Novo efeito. Após voltar à área, o monstro irá parar de recuperar HP e entrar novamente em estado de batalha quando receber dano. Apenas na primeira vez, ou seja, a partir da segunda que alguém tentar fazer uma graça dessa, ele volta ao normal como se nada tivesse acontecido, né? Tipo, sem esse buff no caso. Ok, interessante. Ao ajustar o tempo do primeiro surgimento, esperamos que os caçadores possam farmar de forma mais segura no começo do jogo. Primeiro surgimento aos 20 segundos. Tá, aos 20 segundos as coisas acontecem um pouco mais rápidas, então não vai ser aquela situação que nem o Franco vai lá e vai puxar teu buff. Se ele puxar, o buff vai voltar direto e rápido pro mesmo lugar, porém se ele puxar 2 vezes já sabe o que acontece. E ainda assim, não é algo que vai atrapalhar tanto. O clear vai ser mais rápido, então 5 segundos antes é muita coisa, tem que ficar ligado então com aqueles ganks mais cedo, tipo aqueles ganks que poderiam acontecer no 1 minuto. Saca? 1 minuto e 10, agora podem acontecer tipo no 1 minuto, 50 segundos. É algo que acelera muito mais a jungle no estado atual. Tudo bem. Tortulito, ou pra quem sabe é um Walking Grass, é o Zé Gotinha, ou o que mais vocês forem precisar. Ao ajustar o tempo do primeiro surgimento, esperamos que mais jogadores da rota do meio possam participar da luta por ele. O primeiro surgimento vai de 48 segundos. Se o buff dura 20 segundos agora, é normal que pelo menos agora em 48 segundos, o teu jungle vai ficar muito mais tranquilo sobre farm. Acho que até uma questão que ele consegue fazer o buff vermelho e a ursa, no caso, se for o exemplo. Ou então até mesmo de fazer. Não vai poder fazer o lagarto, né? Vai ter essa vantagem. Então quem tiver do lado vermelho, acredito eu, vai ter vantagem, viu? Ou ao lado azul. Eu vou ter que dar uma. Depois vou dar uma olhada sobre isso. Porque ele vai ter muito mais tempo. Em 20 segundos, se você demorar 10 segundos pra fazer esse buff e mais 10 segundos pra fazer o urso, ainda, tipo, além de 5 segundos a mais ainda dessa linha de tempo, tipo, tu vai conseguir ter muito mais vantagem no XP pra conseguir ainda lutar com o Tortolito. Isso quando o teu mid laner ainda já puxou a wave. Mas vamos lá.
Equipamentos. Caçar Sangrento. O lançamento da temporada de março favoreceu o surgimento de tanques na selva. Esperamos que esse ajuste melhore a experiência para outros tipos de caçadores. Bônus de HP adicional. 25 a 20%. Qual a ideia? Você ganhava HP máximo pelo seu, tipo, pela sua vida máxima. A ideia que você ganhava esse tipo de coisa era porque, tipo, que nem eu sou um Hayabusa, eu tenho 1000 de vida. E aí tem um Baxia que tem 5000. 20% de 1000 é 200. Então ele dava um caçar em alguém e dava, tipo, regenerava 200 de vida, o que é pouco. Agora imagina o cara com 5000. Ele fazia um estrago, ele regenerava muito mais, era bem mais superior ao HP sobre isso. Tirando 5% do HP, as coisas ainda ficam mais ou menos? Ficam. Porém, no early game a coisa é um pouco mais favorável, então até que dá pra, né, trocar ideias sobre isso. Vamos agora às itemizações. Isso aqui que faz com que talvez o Metatank não vá embora, mas o Metatank dê oportunidade para guerreiros. Porque os guerreiros agora podem entrar no meta com muito mais facilidade. Sente essa ideia aqui, ó. 1. Armadura de lâmina. Estamos diminuindo o dano, refletido da armadura, para que ela não seja mais um item padrão contra atiradores. Agora, não necessariamente vai ser um item apenas contra aqueles atiradores, como a gente conhece que é a Oman, muitas vezes, sem ela sofrer muita pressão, no caso, e não conseguir estacar. O Moskov, muitas das vezes, deixa-me ver quem mais pode ser. Uma Mia, que apareceu até mesmo no Latam, mas não deu certo. Então, o dano refletido agora de 25% do seu dano sobre o alvo retornado, agora vai ser de 20%. 5% é coisa, tá? Então, lembrando que são de cada um dos hits refletidos. Então, se você dá 5 hits, você retornaria aí com, agora, 100 de dano causado, entre aspas, que seria a ideia. Então, é ok. Fora isso, 50 de gold a menos para fazer o item. Ele vem mais rápido. Porém, ele ainda assim continua sendo um item muito forte contra os carries. Né, que eles poderiam se dar muito bem se fizessem uma bota. É tipo assim, se você vê que o cara fez armadura de lâmina, você como carry fecha uma bota do guerreiro. Porque a bota do guerreiro, quanto mais dano você recebe contra, mais armadura você tem. E lembrando que o dano refletido também é físico, então você vai tancar o seu dano, fora se você ainda tiver algum tipo de roubo de vida, seja num confronto sem fim, que também dá roubo de vida, ou então uma garra de ras, você ainda tipo, quase nem sente às vezes, dependendo da build que você esteja, ou então até mesmo quão forte no jogo você esteja. Ok, bem ok. Só vai fazer com que apareçam talvez mais alguns sobre isso, mas ainda tem que ver muito sobre esse meta lutador para ver quais os carries que vão voltar. Armadura Radiante. Para apagar um pouco do brilho da armadura radiante no campo de batalha, estamos restringindo seu poder de fim de jogo, mas balanceando isso com um preço mais baixo. A redução de dano de 3 a 10 foi para 5 e 8, que para mim já é bastante coisa. Então, na medida de early mid game, o bagulho tá muito bom, porém no late game acabou sendo bastante nerfado. Porém, um item com 100 de gold a menos já é bastante coisa. Já reduziu aqui num total de 150, uma build de tanque. Óbvio que ainda são itens muito caros, mas ainda assim, menos 150 já é dinheiro. Isso aqui fica muito bom pra tu fazer agora de primeiro item. Lembrando que é um item de stack. Então, a redução de dano, se eu não me engano, vai até 5 vezes. Se eu não me engano, a gente vai ler. Mas isso aqui já ajuda bastante. Pelo menos tu fazer de um segundo, terceiro item já é bom. Antes tu fazia entre quarto a quinto, porque o efeito de 10 de late game era muito bom. Mas lembrando novamente que você precisa de level para ter esse item muito forte. Então, quanto mais level você ter, mais força você vai ter nesse item. Vamos lá, mudança no protetor de Atena. Esse aqui foi uma das melhores mudanças que teve sobre o patch atual. O protetor de Atena é uma ótima escolha em todos os elos. Estamos diminuindo seus efeitos para que ele esteja de acordo com todas as opções de defesa. Quando eles nerfam a Atena e buffam a Radiante, buffar entre aspas que eu digo no começo de jogo, isso faz com que você pense duas vezes sobre a itemização que você quer fazer contra seu adversário. Antes a duração do efeito da Atena durava 5 segundos, agora dura 3. O que isso impacta? Isso impacta porque não existe um mago até hoje que não consiga gastar todas as habilidades em um efeito de burst que demore 5 segundos. Pense em um Veil. Um cara que joga bem de Veil não faz um combo em 7 segundos. Ele joga o tornado, dá o corte e ultimate. E a ultimate vai descer, e quando ele descer já vai explodir. E isso não se passou nem 2 segundos, se ele for bom. Entende? Então já é algo que, depois disso tudo, já esperava mais uma vez e ele dava mais uma sequência de habilidades e ainda, tipo, tava no quarto segundo que a Athena ainda tava tancando bastante o tanque adversário.
ou lutador. Então é algo que agora abre muita mais janela de oportunidade, né? Aquele poke mais cedo para tirar a Athena para depois você fazer o combo, então já deixa uma janela menor, muito menor de oportunidade para o seu adversário fazer alguma coisa sobre. E isso ajuda muito e facilita que venha ainda outros magos para a rota do meio. Né? Magos de poke agora são muito mais importantes para conseguir tirar os efeitos desses itens mais cedo. E os magos de Burst talvez voltem. Porém, o que mais vai me impactar agora vai ser esse efeito do DPS, que é o dano do por segundo, porque a varinha brilhante voltou bem. Sente só isso aqui. Nós percebemos que a varinha brilhante geralmente não surte efeito contra inimigos com alta defesa. Então, estamos aumentando o limite de acúmulos com a sua queimação, mas também fazendo que seja mais difícil liberar todo o seu potencial. Qual é a ideia? Já não é um item muito bom. Geralmente quem faz esse tipo de item é a Ivy. E geralmente ele só acontece quando o pessoal fica literalmente moscando na ultimate dela ou na segunda. Então o efeito de queimação antigamente funcionava da seguinte forma: era de 1 a 3 acúmulos, com um acúmulo você já fechava 1%, com 2 acúmulos fechava 1,5% do HP máximo de queimação do seu adversário, e com 3 acúmulos você funcionava com 2%. Agora, você tem um poder máximo, você aumenta 5%, 0,5% a mais de dano, o que já é bastante coisa, porém o número de acúmulos acaba ficando um pouco maior. Exemplo, de 0,5, né, com um acúmulo, vai para 2,5 com 5 máximos acúmulos. Então, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. São esses os 5 stacks que vão precisar para queimar. Quem no jogo tem essa capacidade de fazer diversos stacks ao mesmo tempo para poder queimar adversários? No I, porque ela tem um sistema de DPS. A Ivy, propriamente dita, ela também tem muito DPS. Outros magos em geral, deixa-me ver, que podem se beneficiar. A Kadita não, porque Kadita é Burst. A Kagura não, porque ela também é Burst, mas ainda assim, pensem que é em magos de controle ou magos de dano em geral que tenham muitos stacks como DPS, né? Como as habilidades possam causar muito dano por segundo rápido. E aí esse item acaba se encaixando. É interessante porque já faz com que o metatank seja muito chato. E além disso, lembrando, poke. Pra poke isso aqui é muita coisa. Pra quem fica moscando na rota. Mas como o meta tá virando muito mais pra guerreiro, vamos ver se isso aqui pode impactar mais. Cajado Genial. Causando penetração mágica e redução de defesa, o Cajado Genial tem sido um problema para heróis frágeis. Espero que esses ajustes tornem ele um item que não seja usado por todos os magos. Agora a redução de defesa mágica de 2 para 9 vai para 3, 7. E por que isso acontece? Porque muitos magos acabam não se beneficiando porque eles não conseguem fazer aquele sistema de stacks toda hora rápido. Então, com esse aumento de penetração e de redução de defesa mágica do adversário, ele precisava muitas vezes fazer um combo que poderia gastar aí 2 sequências de kit. No kit que eu falo a gente tem o kit das 3 habilidades, certo? Então eu gasto a primeira, gasto a segunda, gasto a terceira, e aí eu tenho que esperar o cooldown das 3 de novo para poder gastar de novo, ou então de 2 habilidades apenas. Isso acaba facilitando muito para outros heróis que têm um CDR muito baixo e com outras habilidades DPS, porém para outros nem era tão benéfico assim. Agora eles nerfando desse jeito faz com que seja uma escolha mais adaptativa e não algo que só vão fazer por fazer porque o item é quebrado. Aí a Glaive acaba sendo uma segunda opção mais forte, talvez, para alguns dos outros magos. Porém, para DPS ainda continua sendo muito forte. Asas Sangrentas. Para a maioria dos magos, era difícil que a durabilidade adicional dada pelas Asas Sangrentas mudasse o rumo dessa luta. Estamos aumentando seu poder mágico para que fique de acordo com o seu preço. Asas Sangrentas agora de 150 para 175. Lembrando que as Asas Sangrentas, o item mágico de defesa situacional para magos, ele é um item que concede um escudo por uma base de linha de tempo, que é bom contra burst, etc. E assim, é um item muito forte, porque ele também é um dos itens mais fortes do jogo que tem poder mágico base. Esse poder mágico, no caso, pode ser algo que torne não só o próprio item escalando melhor. Porque, lembrando, as Asas Sangrentas, ela concede, acho que, de 80 a 90% do seu 80 ou 90% de porcentagem de escudo do seu poder mágico total. Então esses 5, 6, 7, 25 pontos a mais de dano mágico influenciam bastante também sobre o ativo a passivo barra ativo do item. Vamos ver. Trocar de câmera não, eventos ranqueada ninguém não, nananana, sistema de denúncias, correção de bugs, ok. Vamos para o que interessa. Vamos ver os itens só para. Vamos ver, foi de mágico, né? Então, aqui o Cajado Genial agora
ele dá 75 de habilidade, padrão, padrão. Agora são 3 a 7 de stacks, né? De defesa, reduzir defesa e aumentar a penetração sobre por 2 segundos a 3 vezes. Então, algo que agora vai ficar nos levels iniciais 9 de redução de resistência deles e 9 a mais de penetração. E no final do jogo vai ficar 21, né, do total de, tipo, deles reduzirem a armadura e o dano. Isso é coisa? Ainda é coisa. Ainda é bastante coisa. Né? Lembrando que a defesa que a gente vê agora, como esse item aqui, acumulando até 6 vezes. Então, 8 vezes 6, não vou ficar fazendo conta de cabeça, né? Calque, valeu calculadora. Então, 8 vezes 6 dá um total de 48, menos 21. Se o cara fazer radiante contra você, vai ser como se ele tivesse feito só um item de 27 de resistência. Né? Mas não estou contando a defesa mágica total dele, mas seria basicamente essa a ideia. Você reduziria pela metade todo o efeito desse item com o Cajado Genial. As Asas Sangrentas, como eu falei pra vocês, na realidade, ganham um escudo de proteção igual a 200% do seu poder mágico. Tá, deixa eu ver se consigo fazer essa conta aqui, se eu não sou bobo. Geralmente eu sou bem bobo. Dá pra fazer porcentagem? Deixa eu ver. Aqui dá. Quanto é 200% de... Era 150. Não? Pera aí, fiz errado. Sou bobo. Cadê o C? Aqui. 200% de 150? Não? Ai, vamos pensar, vai. 150, 200% é 152 vezes. Eu sou burro, né? 150 vezes 2. É igual a 300. Agora com 175, fica 175 vezes 2. 350. Aumenta mais 50 pontos. Tirando as outras itemizações que você pode fazer. Que lembrando, você tem o Cristal Mágico com 100 de poder mágico, que aumenta ainda mais o seu poder mágico de 35%, de 21 a 35% a mais. E o seu item vai escalando cada vez melhor. E 25 pontos acaba sendo muito superior, porque vocês viram que aumentou em 50 pontos só de escudo. E 50 pontos é muita coisa, ainda mais quando você está pensando de um mago de burst. A varinha aqui escala o contato, a gente já falou dela. Opção agora é Glaive Divina, lembrando que já vai dar penetração de resto, então não vai ser tão necessário fazer um cajado genial. O que mais a gente tem? Acho que daqui só, de defesa a gente teve... Teve mais algum? Armadura de lâmina, né? Fica a mesma coisa, vamos ver. 20% de redução de dano crítico, que já era antes. E agora 20% de reflexão, né? De refletir. Reflexão é ótimo, né? Refletir o dano do seu adversário, mas ainda continua sendo 90 de armadura. Bem tranquilo. Teve mais alguma coisa? Não teve mudança nisso, nem oráculo. Atena, no caso, que foi agora de 5 segundos. Reduz o dano mágico recebido por 3 segundos, na realidade, desculpa, de 5 foi para 3 segundos. E depois demora mais 10 segundos para voltar ao efeito, o que é bem forte. Fora a redução disso aqui também, né? Mas foi no outro patch que diminuiu um pouco da defesa física. Enfim. Esse foi o básico. Agora vamos aos heróis, coisa importante. Tivemos um total de 3, 6, 9, 12, 13, 14. Não foi muito longe. Eu tô na sala de combinação? Ah, tá. Não foi muito longe do nosso patch passado. Que eu lembro que eu fiquei um bom tempo. Nossa, 24. Teve muito mais. Olha quanto a gente fez: 3, 6, 9, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, agora pra 14. Molezinha, fichinha essa aqui, tá? Vamos lá. Vamos começar com o Terizla. Vamos ver se a câmera tá na frente. Ô, mulher. Não, não tá. Mas qualquer coisa eu fico de olho aqui. Vamos lá. Season 25 chegou e um buff no Terizla recente aconteceu. Algo que não era tão esperado, apesar dos eventos de... Como é que eu posso dizer? Da própria HQ que ele trouxe, né, que a Monton trouxe sobre Terizla, sobre o evento do Next, que cai muito sobre essa ideia também, né, de renovação dos heróis, etc. Nem falei sobre eles, mas eu vou fazer um vídeo à parte separado sobre cada um. Mas vamos falar aqui sobre o Terizla. O que deixou ele tão forte que atualmente o pessoal, tipo, literalmente esqueceu do mundo e tá afim muito de jogar com ele? Ao aumentar a mobilidade e o controle de grupo de Terizla, esperamos que ele consiga um papel ainda maior nas lutas de equipe no meio para o final do jogo. Uma das coisas mais chatas quando você jogava de Terizla era quando alguém te dava um controle de grupo e você mal terminava o seu combo e, tipo, você já morria antes, ou então você não conseguia curar porque você não tinha a sua segunda, né, seu combo. Agora as coisas vão ficar um pouco diferentes.
Novo efeito. A habilidade não pode ser mais interrompida por controles de efeito de controle, exceto supressão. Ele basicamente vai tomar o controle, mas ele ainda vai continuar com a habilidade girando. Então, ele vai continuar no controle, se ainda tiver em tempo de stun, no caso, mas ele vai finalizar ela no caso. E ele faz isso 3 vezes. O efeito de redução de velocidade de movimento foi de 15% para 20%. 20 que já é algo muito bom, e lembrando que no kit dele ele já tem aqui o ataque da vingança, que ele dá aqui, ó. Ao mesmo tempo, a velocidade de movimento de Terizla é aumentada em 25%, né? E ele ainda tira 30% da velocidade de movimento do seu adversário. Então é algo que ele vai aumentar, ele vai chegar em você com 30% de slow e aumentando dele de 25%, e cada uma dos efeitos dele vai te dar mais 20%. Ou o terceiro, se não me engano, mas a ideia é que todos eles deem 20%, coisa que você não vai correr, coisa que vai ser muito difícil. E lembrando que talvez, possivelmente, o meta que esteja voltando é o meta dos carries que batem parado, né? Exemplo, Moscov, que só vai pular pra frente, ganhar um asteroide e bater rápido. Ou então até mesmo Melissa, muitas das vezes, que também é a função dela, visto que agora a armadura de lâmina não tá tão forte. E ajuste na Ultimate. Aumenta o dano base de 300 e 500 para 300 600, um dano aprimorado mais pro late game. E efeito de redução de movimento de 40 50 para 45 65. O alcance de lançamento e velocidade de salto foram aumentados também. Mesmo ajuste. Esse último lance aqui foi. Mesmo do Akai. Lembra que o Akai teve um segundo buff falando que os efeitos de habilidade dele agora fluem mais rápido? É basicamente a mesma ideia. Para o pessoal não ter tanto tempo de reação e ele entrar no meta, entre aspas. O Tris dá a volta porque ele é muito forte. Algumas dependências, como o Machado Sanguinário, também influenciam bastante na vida dele, mas agora que nada para além de supressão, ele consegue fazer o seu combo sem problema. Porém, ainda tem que temer ele ainda assim, porque ele recupera muita vida, porque todo o dano dele do segundo skill é muito alto. A gente vê aqui, ó. Deixa eu até ver, na realidade, nos heróis em questão. Porque o Tris é monstro demais com a segunda habilidade dele. Aqui. A gente vê que dano da primeira e segunda onda vão de 180. Então é 180 mais 180. Vamos usar a calculadora de novo. Vida boa que eu tenho. 180 duas vezes 2 é igual a 360. Então, level 1, ele já te dá duas pauladas que dá 360 de dano. E depois ele dá mais 225. Que dá 585 level 1. Isso é muita coisa. Isso lembrando dos scales, tá? Um dos primeiros dois ataques causa 180, mais 150% do seu ataque físico. E depois causa mais 300% com o último efeito. E a gente tem isso aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui, ó. Não é isso aqui não. É o play? Não é o play. Esse aqui. Isso aqui que a gente quer ver. Ele tem um total de defesa de ataque físico de 129. 129 de ataque físico. Lembra desse, ó. Lembra do 585, tá? É o dano total. 125 de dano físico level 1. Vamos ver. Eu não vou fazer isso com todos não, senão vai ficar um vídeo muito longo. 129 e um scale da segunda habilidade, que é de 150. 150 é metade de 129. 129 dividido por 2 é igual a 64. E aí 129 mais 64, mais 64, 64,5 na real, é igual a 193. 193 vezes 2 é igual a 387. 387 são os dois ataques. Ok? Lembrando, 387 são os dois ataques, primeiros ataques da segunda habilidade. E é a soma, tá? Esse é o dano base dele. Ele não fechou nenhum item. Tô contando como se ele tivesse feito uma bota. Isso, acho que é 180, né? Mais 360. Mais 360. Que é o dano base que ele vai ter. Dá 747. Ok? 747. E depois, lembrando que ainda tem o outro scale. E já tem 740 de dano em duas vezes que ele apertou W. Ou W não, na segunda habilidade. No level 1. Vocês querem que eu continue com a terceira? Porque isso aqui, mais 225 por 300 de dano. 747 mais 585. 1.300. Isso que eu nem tô contando esses 300% de ataque físico, tá? Que eu já vou parar agora, porque eu fico louco da cabeça fazendo matemática. O que faz ele voltar é simples. Agora ele tem esse kit novo dele, que não vai ser parado com tanta facilidade. O meta atual também trazendo guerreiros faz com que alguns dele tenham controle de grupo, não só os tanques, e ele aí acabe ficando livre diversas vezes,
fora a capacidade dele de prender muitos magos da rota que tem aí essa debilitação de movimentação. Exemplo como o Xavier, o Gord que eles estão tentando trazer, se ele conseguir pegar uma Iritel, já é muita coisa também, né? Coisa que acontece. Uma Luí, que também vai aparecer com frequência. Entende? Então tudo isso volta pro Terizla muitas vezes. Enfim, vamos ao Gord. Gord e suas peripécias. A única coisa boa e interessante do Gord é a passiva em que ele tem aí o dano verdadeiro. Eu nem lembro se é passiva na realidade. Né? Isso, é passiva no caso. Inimigos atingidos por Gord 4 vezes dentro de um curto período de tempo sofrerão 140 mais 60% do mágico total como dano real e lentidão por 0,5 segundos, até novamente pelo seu ataque. Vamos lá, ajustinho passivo. O movimento de Gord não é mais interrompido por lançamento das habilidades 1 e 2. Agora ele pode lançar como se fosse um Iritel. Ele pode mover-se e jogar. Então, falou, enquanto ainda está andando, etc e tal, tá muito bem. O dano agora acaba sendo diminuído, porque é um efeito que agora ele não vai ter muito para o controle, né? Então o dano de 160 mais 70% vai de 140 mais 60, que já é bastante coisa aqui. Além de... novo efeito, além de infligir dano verdadeiro, o ataque também retardará o alvo em 30% por 1 segundo. O que antes fazia com que o alvo dele tomasse quebrasse ele, no caso, por um tempo, agora vai fazer com que pelo menos ele sofra um efeito a mais. Então, tomar um combo do Gord vai beneficiar ele ainda muito mais, porque, lembrando, a ultimate dele, ele fica um alvo parado, mas ele precisa dar muito DPS com o canhão dele, então já é algo que ele pelo menos vai ter um reflexo sobre, porque aí com o alvo em lentidão ele consegue aplicar muito mais rápido. E lembrando que a varinha explosiva também está beneficiando muito dos magos, então ele também pode ser um desses casos. Vamos ver aqui. Ajuste na habilidade 2. Intervalo de dano é de 0,3 segundos, lembrando que é aquele DPS que fica no chão. Essa habilidade aqui, justamente. Gord invoca um campo de energia em que a área designada causando 55 mais 16% de poder mágico total a cada tique, a cada 0,3 segundos até 13 vezes. 0,13 vezes 13 dá quanto? Deixa eu ver aqui. 0,3 vezes 13, 0,3 vezes 13. Dá mais ou menos uns 4 segundos. Acho que essa é a ideia, se eu fizer a conta certa. Mais ou menos por uns 4 segundos ele vai causar dano a cada meio segundo, a cada 0,3 segundos no caso, de um total de 55 mais 16. Forte, ainda assim continua sendo muito chato, mas a ideia é que o dano agora de 80 para 155 vai para 55 mais 105 por 16% do seu poder mágico, o que antes era 20. Um buff que ele tinha, mas agora sim ele vai ser mais controlado, aumentando aí também a sua habilidade natural. Visto que o metatank também estava muito forte e ele precisa ser parado de alguma forma, porque agora que vai entrar um meta de guerreiro, né, eles não fazem assim tanta questão sobre a vida, né? Então já é algo que vai ser muito dano sobre eles. Habilidade 3. O dano de 0,3 segundos vai para 0,2. Tem que ver ainda quanto é o dano por segundo total. 220 a 350 mais 50% do poder mágico vai de 135 a 225 mais 33% do poder mágico. O tempo de recarga de 34,28 para 44,36. Inimigos atingidos não têm mais velocidade de movimento reduzida. Gord agora pode lançar feitiço de batalha durante sua ultimate. Mudança radical. Então ele não fica mais 100% parado. Ele consegue gastar outras habilidades enquanto ele ainda está fazendo a ultimate. Isso é muito bom para ele. E agora a gente vai ver quantos ticks ele consegue ver. 0.2 até 18 vezes. Tá, antes era 0.3 e 18, né? 0.3 vezes 18... 5.4. Agora 0.2 vezes 18 é igual a 3.6. Ele dá um intervalo, ele dá muito mais ticks de dano em menos tempo. Isso que vai ativar a passiva dele por mais rápido, mais velocidade, e ele ainda pode lançar as outras habilidades. E é isso, por isso que as habilidades dele sofreram essa redução ainda muito mais grande, por assim dizer. Porque agora elas estão muito mais fortes nesses ajustes. Não sei se isso faz ele voltar pro meta, talvez, dependeria muito da escolha dos coaches. Eu acho que talvez seria interessante de ver ele, ainda mais pelo controle de grupo que ele tem, lembrando, ele é um mago de controle muito forte também, e ele é um finalizador. Lógico que ele não faz tanta coisa quanto uma Parsa ou uma Ivy, que tem um alcance muito maior sobre alvos de controle de grupo, ainda mais porque o controle delas é bem mais forte, porém ele ainda está bem interessante ao meu ver. Xavier. Vamos ver o que Xavier tem a nos oferecer. Ajuste da passiva. Dano adicional por acúmulo de 120% de 120 a 180% para 110 e 120. Diminuíram no total de 20%
né, no total. Né, tipo, 10% no early game e 10% no late. Então dá um total de 110, 120. Ainda continua sendo. Ele ainda continua sendo de scale, então essa passiva adicional dele aqui no começo do jogo não releva tanto sobre o poder dele. Ajuste na primeira habilidade de 300 a 500 de dano, mais 120, vai para 315, aumento de buff de 15 inicialmente, base. De 550 para 540, nerf de 10 no late game base, mais 130% e aumento no scale. O que isso influencia? Isso faz com que a passiva dele não seja tão interessante no começo do jogo, o que é natural, e Xavier nem é tão forte no começo do jogo por causa dessa passiva, mas aumenta o dano base dele no começo do jogo para sustentar ele até a chegada no mid late game. Tinha necessidade disso aqui? Não, ele já tá muito forte. Tinha uma necessidade de aumentar ainda mais o dano mágico dele no final do jogo? Também não. Ele ainda continuava sendo um alvo muito forte. Ajuste na segunda habilidade, que é o portal dele no caso, 100 mais 200, 100/200 mais 50% de poder mágico, para 110, 210, aumento de 20 no total, 55 de poder mágico. 5 nem fazia tanta diferença e esse nem é o valor total. O que realmente impacta é o ultimate dele. Vamos ver, dano consecutivo, né? Que tem a passagem, é o dano da janela, e o dano quando ele acerta a primeira, que é o redondo. Então são dois danos que causam. Então acaba sendo aí de 200 400, mais 100 de poder de habilidade, para 220, 420, mais 108% de poder mágico. Mais uma forma de escalar ele para o late game, para não depender só da primeira habilidade, mas ainda assim é um alvo que muito difícil erra a primeira habilidade, se conseguir ainda os alvos certos. E terceiro, ajuste na terceira habilidade, o dano de 700 mais 1100. Aqui, minha câmera aqui provavelmente deve estar zoando vocês, né? Até ali em cima tá bem. Deixa eu ver aqui. Live Relay. Aqui, pronto. Aqui no caso vai de 700 a 1100. Da habilidade dele antes era mais 150% de poder mágico. Agora de 750 mais 1150 mais 162%, 162% de poder mágico. Deram 12% a mais, fora o base que deram pra ele. Literalmente só nerfaram a passiva dele, que é a transcendência. E, tipo, de resto é muito tranquilo. Mano, pra vocês terem ideia. Xavier aprimora suas habilidades subsequentes em uma habilidade, atingindo o herói, estágio 1, dano de habilidade aumentado pra 110, estágio 2, dano de habilidade aumentado pra 115, estágio 3, aumenta a habilidade pra em 120%. E o tempo de recarga é reduzido em 4 segundos para todos e 12 segundos ultimate. Quando o estágio 3 de Xavier estiver no estado de transcendência, ao lançar a sua próxima habilidade. Transcendência. As habilidades de Xavier são todas aprimoradas ao máximo por 5 segundos. A duração é estendida em 1 segundo, sendo que sempre que Xavier atinge o inimigo. Vocês têm que entender que o Xavier fica com o estado dele de transcendência muito rápido no jogo. Tipo assim, se ele der um combo certo, ele já consegue. Se ele usar Ultimate, ele já fica no estado de transcendência. Então não tem motivo deles nerfarem a transcendência e buffar o base dele. Porque ele praticamente nunca tá no base. Entende? E tipo, não precisa nerfar algo. Precisa manter o que ele é, que é um mago medíocre no early game, que nem fala no trailer lá, eu lembro da MPL, e manter ele escalando bem pro mid late game, que ele sempre vai escalar. É muito difícil de ver um Xavier que no late game não faça um estrago na teamfight. Agora vocês vão ver ele com muito mais frequência porque os caras não sabem nerfar. Se algo fosse tão louco assim, vocês aumentariam o dano base e diminuiriam a taxa de AP rate, porque aí vocês nerfariam ele pro late game. E aí sim se tornaria algo mais útil. Seria algo tipo assim, aumenta beleza de 315, 540, mais 100 do poder mágico atual, ou 110. Pra fazer, tipo, só uma base. Vocês viram o que o Segen fez na, na Liga Latam, pô. Vamos lá. Vida que segue, o boneco vai ficar fortão e realmente vai ser o Metaban. Ou então a primeira escolha de qualquer pessoa consciente na vida. Isso teria Isla, né? Bom, Season 25. Ajuste na primeira habilidade. Vamos lá. Nossos esforços para ajudar essa pequena maga fofa continuam. O Boomerang de Nana recebe um pequeno impulso, enquanto a Molina Ultimate recebe alguns pequenos ajustes. 1. O alcance de lançamento aumentou ligeiramente, a animação ligeiramente reduzida. A ida está mais rápida. E a volta não está tão rápida assim, acho que essa é a ideia. O alcance de lançamento aumentou. Não, o alcance está muito maior, porém a animação de ida e volta que está reduzida. Então dá mais reflexo pro pessoal sair, né? A habilidade 2, que é a Molina, no caso, foi reduzida, mas não é algo que é realmente algo muito forte.
Ela precisa ser punida pela habilidade que ela tem. Ela é muito chata, a Molina. Então, fazer o pessoal ter um abraço de Molina é muito mais seguro para ela, pelo menos, ser mais um exemplo de ser mais rapidamente punida por tentar fazer uma trap para alguém. Ok. E a Justina terceira, no caso, experiência de lançamento otimizado. O atraso antes do primeiro ataque é reduzido enquanto o intervalo entre os dois ataques é ligeiramente aumentado. O primeiro pisão vai ser um pouco mais lento, porém os dois próximos vão ter tipo, uma velocidade absurda. Porque é muito fácil, tipo, era muito tranquilo o pessoal sair do primeiro ou literalmente só se esquivar do segundo e terceiro. Então isso dá uma ajudada para ela no jogo. Porém, ainda assim, né? Lembra que ela foi bufada. Lembra que eu falei no patch passado ainda, que eu tinha dito pra vocês, que a Molina, que é ela, no caso a Nana, poderia ter chance de voltar porque os caras estão bufando a primeira habilidade. A primeira habilidade dela é muito simples, tem ainda toda aquela questão de ser uma habilidade rápida, fácil, com um alcance absurdo, que deixa ela safe. E agora elas estão fazendo isso. Lembrando que agora, atualmente, o jogo tá dando 4 minions, 3 deles, no caso, são aí a distância na rota do meio, que facilita para ela muito mais ainda no clear. Complicado, viu? Vamos lá. Minha câmera tá em cima? Não, não tá. Bom, ajustes da segunda habilidade no caso. Estamos despertando os poderes cósmicos de Lotus para ajudá-la a combater melhor inimigos com HP alto nesse novo meta. Porém, eles acabaram de ferrar um pouco do meta atual, né, com esse meta tanque, porém ainda não significa que as builds com o capacete amaldiçoado e o capacete do guardião fiquem extintas. Não, só tipo, deu uma parada neles no momento, mas ainda assim os guerreiros vão trazer à tona. Ajustes na habilidade 2. Bônus de dano de 130% de poder mágico, mais 1.5/3.5 do HP máximo do alvo, vai para 120%, mais 2.55%. Eles nerfam a porcentagem inicial do poder mágico, porém aumentam o dano sobre o HP máximo do alvo. 5% é coisa demais. 5% é muita coisa. Vocês não estão ligados. De 3.5 foi para 5%. Eles aumentaram o total de 2,5? É isso? Você não tá louco da cabeça? Isso que o dano base, tipo, no early game é 2,5 já. Que também já é muita coisa. Né? Seria aquela situação, vocês lembram que a Lunox ficava batendo parada numa esmeralda lá na região inferior, na Liga Latam? Se ela tivesse com esse buff, talvez ela seria muito mais superior naquela troca. Agora sim ela vai poder bater parada com muito mais frequência. Julian, o que isso interfere? Muitos tanques ela vai ser o apavoro de tanque, praticamente, porque ela é uma habilidade muito rápida. Essa segunda dela, no caso. Ainda mais se juntar com a Ultimate. Então, é algo ok. Tipo, vai incomodar bastante. Season 25, vamos lá, deixado em restrições o arsenal de armas de Julian provou ser terrivelmente letal. Estamos nerfando sua sustentabilidade geral e dano base para permitir que os oponentes tenham mais espaço para contra-atacar. Obrigado? Lembrando aqui que eles falaram, estamos nerfando sua sustentabilidade geral. De 25% vai para 20%. Tá. 5% ainda mais no early game não é tanto, mas até que ajuda. Ajuste na segunda habilidade, reduziu a eficiência de roubo de vida para igualar as outras habilidades de dano em área. Ok. E o dano base da sua habilidade, né? 3, que era a principal, que todo mundo usa, obviamente, vai de 340 500 para 300 420. Deram um bom nerf nele. Porém, ainda não, o kit dele ainda é muito forte. Ele não necessariamente precisa, ele ainda vai continuar sendo Pentaflex, porém ele agora tem outras opções variáveis para conseguir trocar com seus adversários. Não necessariamente agora ele vai ficar dependente de só de gastar a terceira habilidade evoluída para ficar causando dano aos adversários. Agora pelo menos ele pode escolher entre a primeira evoluída, que no caso é a foice, ou até mesmo a espada, né? E aí a corrente fica na dúvida aí do pessoal de que realmente vai usar sob controle de grupo ou não. Eu gosto muito da foice aprimorada, dá muito mais dano e é muito mais interessante. Porém, vai de cada um. Ainda vai ficar forte, não vai morrer não. Akai, nossa, o Akai tomando nerf de novo, né, família? O cara não para. Não odeia o meninão, né? Todo mundo odeia o panda aqui, né? Vamos lá. Akai está causando um grande pandemônio. Ok, eu reconheço o pandemônio. No campo de batalha. Então estamos diminuindo alguns dos danos de sua passiva e ultimate. Antes a gente sabia que basicamente a justiça passiva dele é que ele dava, aqui embaixo a gente já pode ver, era 50 mais 5% do HP máximo, foi para 25 mais 5% do HP máximo, agora mantém o 25, só que agora é 25 mais 4% do HP máximo, tanto para a marca no seu adversário para você causar dano físico extra, quanto para o seu escudo quando você lança uma habilidade. 1% é bastante coisa, ainda mais na medida do mid-late game, ok? Mas isso aqui não vai matar ele, isso da passiva não. Agora, ajuste na terceira habilidade. De 45 para 37 para 55 47, bom.
vai parar com que ele seja tão chato e vai pensar duas vezes antes de fazer uma habilidade, porque buffs, o Lorde tá chegando, a Tartarus tá chegando, e você não pode ficar gastando à toa essa ultimate, né? Então, esse buff é ok. Dano base de 180 a 540 para 180 a 420, ok. Corrigido o problema é que o dano era maior do que o declarado. Qual era a ideia? O dano base dele era muito alto, e ainda assim ele é um ótimo lutador, e muitas vezes você vai, tipo assim, você nem precisa que o Akai tenha time. Ele simplesmente vai te stunar na parede, depois vai tacar todo o controle de grupo que ele tem lá, e além de aplicar um combo, um ataque básico vai te matar. Agora, isso vai reduzir um pouco do potencial dele, isso faz com que talvez seja cogitado da volta dele como tanque e roaming, e aí deixa ele bem muito mais interessante do que só. Mas isso não mata ele na jungle nem na XP, mas isso deixa a prioridade para ele ser tão nerfado a ponto de voltar para um roaming específico. Ou nem isso. Mas geralmente isso aqui faz com que ele volte para a lane funcional dele. Ling. Ok. Lembrando que ele tinha tomado buff, né? No começo da MPL, na realidade, ele tomou um buff de boa, só que agora ele tá tomando um nerf. Ajuste na segunda habilidade, no caso, que é a estocadinha dele, né? Que é a espada desafiadora. De 300 a 400 mais 40% do físico, vai de 250 a 350 mais 33% do ataque físico. Gente do céu! Tá. Isso faz com que ele no early game não tenha tanto impacto, ainda mais com o Ultimate. Lembrando que ele dava 300 vezes 4, ok? Ou 5 muitas vezes, porque lembrando, o Ultimate dele reseta a segunda habilidade, então já era algo que ele causava muito dano. E era muito difícil em trocas de 1 contra 1 a gente se dar com isso no early game. Então isso vai ser um pouco mais controlado. 50 de dano a menos significa que ele teria menos o quê? Deixa eu me ver, 250 de dano total? Que antes ele tinha 300 de dano, 300 vezes 6. Vamos lá, vai. 300 vezes 5, vai. Não, 300 vezes 4, padrão. Vou fingir que eu sou um Ling bobo. 300 vezes 4. Eu dava 1200 de dano no Ultimate e cortava em volta. Isso lembrando que é o dano tranquilo, ok? Dano base, sem contar o escalonamento. Agora 250 vezes 4. Ô, bobo. 250 vezes 4. A gente vê que ele dá 1000 de dano e ele perde 250, como eu tinha falado antes. Ele perde 250 desse dano e 250 até que é coisa, tá? Ainda mais no early game. Lembrando que a gente não tá contando esse scale. Então isso faz com que ele não seja tão memorável no early game, mas ainda assim no mid late game ele escale muito bem, continue sendo um cara chato que vai continuar splitando e no 1 contra 1 pode ser ainda muitas vezes mais um alvo um pouco mais justo no 1 contra 1. Porém ele ainda é um personagem muito forte. Iritel. Crescimento de ataque de 14 foi pra 11. Iritel e Léo acabaram. O Léo, eu adoro o Léo. E o Léo? O Léo parece o nome, tipo, sei lá, de um amigo teu do bairro. É tipo, e o Léo? O Léo tá bem. Acabaram de perfurar os inimigos, então estamos reduzindo o crescimento de ataque dela para dar aos outros heróis um tempo para alcançá-los. O buff barra nerf recente dela foi muito bom, né? Lembrando que o número de stacks diminuiu, a aumentagem de ataque, aumentou o ataque físico de ambos, então isso foi muito bom. Porém, isso aqui é o que faz ela ser muito diferente. Agora a gente vai pegar a calculadora de novo, e eu vou minimizar isso aqui, porque se eu toda hora eu falo que não vou fazer, né? Quantos levels nós temos no nosso Mobile Legends? Quando você chega no level máximo, você está no level 15. Lembrando que level 12 é quando você upa a sua terceira ultimate, e os restos dos levels até o 15 são complementares às suas habilidades. Vamos lá. Antes ela tinha 14 vezes 15, que era o crescimento de ataque dela. Ela ganhava no total no late game 210 de dano de ataque. Às vezes isso nem parece tanto, mas ajuda muito em algumas sequências. Agora ela tem 11 vezes 15, que é o level máximo. Ela tem aqui 165, que menos 210. Ela perdeu um total de 45 de dano total, né? Que de 14 foi para 11 no caso do escalonamento. O que isso influencia? Isso influencia em tudo praticamente dela. Porque lembrando que a passiva dela é mais 55% de ataque físico, né, em porcentagem, mais 60% de físico em porcentagem, mais 60% de ataque físico total, mais 60% de ataque físico. E ela sem 40 de dano significa que a porcentagem, quanto maior a porcentagem, né, quanto maior o seu base, a porcentagem é muito superior. Então, se você tiver menos disso, você nerfa automaticamente todas as outras habilidades em questão. Mas ainda lembrando que ela ainda vai continuar sendo muito forte e provavelmente ela ainda vai se manter com crítico e as builds dela padrão. Isso para ela? Não.
mas isso faz com que pelo menos ela dê uma desacelerada a ponto de alguém pelo menos escalar com ela. Porque depois que ela consegue uma vantagem, é muito chato que fica correndo atrás do tigre, que aí ela atirando rápido demais. Vamos a Lui. Lui. Lui dobrará o tempo à sua vontade nesse patch com uma redução de tempo de recarga da sua ultimate que fará explodir por todo o mapa por pouco tempo. 55-45 para 50-40. Lembrando que ainda tem o tempo de recarga dos itens que ela faz, barra se ela tiver ainda algum tipo de emblema. O que isso alterna? No meta atual a gente vai ver que os magos vão trazer muito mais itemizações diferentes, talvez, para vocês. Isso faz com que ela, com a sua ultimate, nem é tanta coisa. Ela vai conseguir rodar mais o mapa, realmente ter mais questão com o time, etc. Ok. Mas ainda assim não é algo que é 100% focado. O estilo da Lui é muito mais sobre controle de grupo. E muitas vezes pegar o pessoal fora de posição, etc. Mas aí algumas vezes o pessoal, tipo, no competitivo, às vezes já é muito manjado. Porém, ela se trata muito mais disso. Esse buff é agradável, ela veio pra ficar, porém a gente vai ver se ainda assim o kit atual dela vai conseguir rodar com as itemizações novas. Eu acho que vai, né? Lembrando que a primeira dela tem vários stacks, então ela consegue se virar muito bem, e a junção da segunda também, que dá o DPS, ainda é ótima para ela conseguir com a varinha explosiva. Jawhead. O que aconteceu com você, Jawhead? Vamos ver. Estamos dando aos lançadores de mísseis do Jawhead um grande ajuste, tornando o candidato mais forte no campo de batalha. Ok. Ajuste na primeira habilidade, dano de 125 para 200 para 120, reduzido no early game, 220 aumentado no late, porém 25% de ataque físico. Tá. O Jawhead em questão não é um dos guerreiros lutadores, tanques ou suportes, como vocês preferirem chamar ele, que realmente builda um dano físico a todo momento. Lógico que ele é muito mais interessante e divertido de jogar quando você faz ele full dano, né? Fazer umas 7 mares pra ele de primeiro item ou tá na boca do adversário é muito mais interessante, muito mais engraçado. Mas isso aqui não muda muita coisa. Isso pro early game dele ficou ok, 5 de dano nem é tanto. Lembrando que a primeira habilidade são vários mísseis na realidade, então deixa eu ver aqui. Tem estado de lançamento por 5 segundos, disparando mísseis aleatoriamente até 12 alvos próximos. Cada ataque causa 120 de dano, mas sem dano. Tá. Pro early game até que foi um nerf sim, porque lembrando, são 5 de dano a menos base, né? E 5. E desse total todo, deixa eu ver. Não, eu não vou fazer conta matemática. Mas ele perdeu muito dano alvo isolado early game. Porém, ele ainda continua sendo muito forte. E agora, com um escalonamento de 25% do seu dano base, ele acaba aí ficando no mid late game uma coisa bem mais interessante. Agora ele vai conseguir pelo menos fazer algumas trocas a mais, ser um pouco mais útil em questão de dano quando ele quiser fazer aquele 1v1 ou 2 contra 2, como vocês desejarem falar sobre ele. Isso faz ele voltar? Ele já estava, né, de uma forma um pouco menos intensa. Né? Óbvio que muitos outros estão tendo muito mais papel sobre ele. Porém, agora com a volta desse meta de guerreiro, talvez ele brilhe um pouco mais, porque geralmente guerreiro é o seguinte: tanque faz item de tanque level 1. Guerreiro faz item de tanque tipo, no quarto, quinto item. Porque geralmente de primeiro e segundo eles declaram para fazer um machado sanguinário, ou fazer um machado de guerra, ou então fazer sei lá, uma lâmina do desespero, o que eles quiserem, e depois eles partem para itens de tanque, porque a flexibilidade do guerreiro é ele ser um off sobre isso. Ele dá dano e tancar, dano e tancar. É uma mistura sobre isso, não só full tanque. Mas, até lá, bem interessante. Mas ainda assim não é algo que realmente é muito, muito impactante. Vamos ver. Eu falei tanto da Edith na passada que ela nem apareceu, mas eles estão cada vez mais fazendo com que ela volte, e isso me deixa um pouco preocupado. A Guardiã Primordial assume o papel de tanque com um aumento de defesa e dano que esperamos fazer Edith se tornar uma iniciadora mais forte no campo de batalha. Ajuste de atributos, defesa física inicial de 15 para 17, que já é bastante coisa, ok? E atributos base de dano de ataque adicional de 90 para 105. Aumentando o dano adicional base dela de 90 para 105, dá um total de 15, né? 15, ok. E 2 ou mais de armadura. Isso aqui é muita coisa pra ela, porque lembrando, assim como o nerf que teve em quem eu falei mesmo? Na Iritel, que você tira o dano base, a redução das outras habilidades fica muito. Também é reduzida, por conta desse dano base que é diminuído. Pra Edith não é diferente, porque ela escala tanto com defesa barra vida e também com dano adicional para suas outras habilidades. Lembrando que ela e o Pylax, é o Pylax, né? É o Pylax, que vem nessa sobrecarga. Então já é algo que acumula com dano físico
nas outras habilidades aqui. E também vem com dano mágico. Apesar de que o dano físico dela nem é tanto, ela não escala, ela escala mais com dano mágico, né? Porém, o Pylax escala com vida. Ela vai se tornar um pouco mais resistente. Então, esquece. O que eu falei na realidade foi besteira. Ela não escala nem com defesa e nem com dano físico. Ela escala com mágico e vida. Isso faz com que ela fique um pouco mais tanque e o dano base dela, com ataques básicos que também interferem, né? Lembrando que ela ganha uma velocidade de ataque do cacete, né? 150% de velocidade de ataque adicional se ela tiver com a barra cheia. E aí, vocês já sabem, né? Quanto mais dano mágico ela dá em cada ataque básico, também acrescenta mais esses 15 de dano que ela tá ganhando aqui. E a resistência dos 17, porque lembrando, não é só 17 de defesa, tipo, do Pylax. É 17 de defesa física da Edith, tá? O personagemzinho que fica voando, dando choquinho em você. Aumenta, ou seja, mais tempo para ela ficar dentro de uma teamfight, mais tempo para ela poder causar dano em área nos seus adversários. Fechou? Fechou. Nathan, o que tem que falar sobre Nathan, cara? Nathan de novo sendo bufado e ele não aparece. Nathan estará cortando o espaço e o tempo para poder, com um poder ainda maior, tudo graças a um leve aumento de dano. 150, 450, 175, 500. Aumentaram mais 25% de dano para ele base e deram mais 50 de dano para ele no late game, né? Na sua habilidade máxima, da primeira. O clone dele já tinha sido, né, buffado na sua ultimate. Ele já tinha tomado buff mais uma vez em ataque físico. E eles estão fazendo de tudo para que ele volte ao normal. Quer dizer, volte à sua época de ouro. Atualmente, com um jogo que talvez seja mais focado em guerreiro, eu acho que agora ele tem muito mais criatividade em voltar. Lembrando que também ele é uma carry que tenha um controle de grupo. A primeira dele também serve com isso. Deixa eu ver. Natan tira uma densa massa de energia, causando 175, de poder mágico e físico, mágico nos inimigos ao longo do caminho. E esse caminho, entre aspas, se não me engano, não sei nem se é a segunda, na realidade, a primeira ou a segunda, faz com que o alvo tome o controle de grupo. E esse controle de grupo é muito chato. E lembrando que ele ainda tem um ultimate para poder escapar. E muitas vezes ele pode até bater parado e a passiva dele é meio que um 880 entre um misto de dano físico e mágico. Isso é muito bom, é muito forte para ele. Mas a gente vai ver se realmente isso impacta. Eu acho que isso aqui pode até ajudar ele a voltar um pouco mais forte. Mas o foco dele é realmente só em ataque básico. E Paquito. Ajuste no Paquito. Um aumento decente de ataque físico faz com que o soco de Paquito tenha ainda mais força. De 150% vai para 165%, 15% a mais de dano. E lembrando que a segunda habilidade dele é o golpe direto. Paquito avança e lança um golpe direto, que é uma das skills principais, é a skill principal dele na realidade, que é a segunda. Que é que ele dá um dash, né, um dash para frente e soca à sua frente. Isso faz com que ele tenha aí todos os efeitos dentro da área de efeito, postura de campeão, dá a força do golpe, dá mais força ao ataque de Paquito, um total de dano de 240 mais 240% de dano total, dentro da área de efeito. O golpe direto não causa dano aos alvos em seu caminho, é apenas para quando atinge um herói ou um monstro, e aí atinge aquela área de cone. Meta de guerreiro atual é muito bem-vindo, cada vez mais dano, e o Paquito, que mesmo no meta tanque estava um pouquinho forte, estava conseguindo muitas vezes, era o que mais próximo de tava do pessoal de querer lutar sobre, e muitas vezes até como uma diferença dele que o pessoal estava trazendo ele pra jungle. E agora talvez ele ainda fique um pouco mais forte na jungle, isso se não trouxerem ainda ele como alguém como tanque, contra tanque no top. O que eu duvido que vai acontecer, mas ainda assim é outra história. Bem, é isso. Tivemos aí o patch atual da nossa Season 25, nossa primeira Season, que é o 1.6.94. Vamos ver, em geral. Itens de tanque foram nerfados, isso faz com que os guerreiros tenham mais força no meta atual. Inclusive itens para carries que batam, né, com crítico, que escalam para o crítico no caso, que é muito interessante. Porém, ainda os alvos, os carries que também fazem aquela build secundária com efeitos de contato sejam um pouquinho diferentes, né? Seja o early game mais forte, porém eles crescem muito mais. Magos atualmente vão ser magos mais voltados de controle de grupo ou magos que deem DPS por conta da varinha. O que mais nós temos? Buffs e nerfs ok, por enquanto, e é isso. Acho que não vai mudar muita coisa nesse patch. Vamos ver se na MCS ou qualquer outro campeonato seja por volta, isso já tenha noção. E eu vou fazer um vídeo separado sobre os três Next, né, que é o Leomord, a Vexana e o Faramis. Esses três aí eu vou fazer um vídeo separado sobre, porque senão vai ficar muito extenso aqui pra gente. Beleza? Galerinha, sou o Henrique CB.
Tamo junto e até o próximo.